Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. É uma honra receber todos vocês na nossa plataforma Stratneron. Eu me chamo Isabel Aguiar, eu sou gerente de produto para cirurgia robótica na Stratner. Eu estarei aqui com vocês fazendo a moderação da sessão Ecossistema da Da-Vinci e as novas tecnologias da cirurgia robótica. Para iniciar, eu gostaria de apresentar para todos vocês as nossas palestrantes de hoje. Heloísa Almeida, ela é biomédica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pós-graduanda em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico pela SPM, especialista de produto para a cirurgia robótica Da-Vinci na Stratner. Temos também Thaisa Queiroz, ela é médica veterinária pela Universidade de São Paulo, especialista em clínica, cirurgia e anestesiologia de grandes animais pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e a nossa especialista de treinamento comercial para cirurgia robótica Da-Vinci na Stratner. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Thaisa. Sejam muito bem-vindas. O tema de hoje, da nossa sessão, boa tarde, ele é bem curioso. E eu acho que quando a gente pensa em ecossistema, sabemos que o nome é um nome dado a um conjunto de comunidades, que vivem em um determinado local, interagem entre si com o meio ambiente. E o que deixa curioso é como que esse conceito todo ele pode ser aplicado à cirurgia robótica. Então, sejam muito bem-vindos e agora é com vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Heloísa, sou especialista de produto da cirurgia robótica. Eu queria agradecer primeiro, a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre uma coisa que é tão do nosso dia a dia. E agradecer também o interesse de vocês pelo assunto, pelo que a gente tem a falar. Como a Bel falou, todo esse conceito de ecossistema, a gente vai contar um pouquinho como que a gente pode aplicar isso para a realidade da saúde, da cirurgia robótica, e a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre o mundo do ecossistema Da-Vinci e falar sobre as novas tecnologias que estão por vir, que a gente sabe que é um assunto que interessa muitas pessoas, Boa tarde a todos. Eu sou a Thaisa, especialista de treinamento comercial em cirurgia robótica. Também agradeço a presença de todos e a oportunidade de participar desse Stratneron. Eu acho que falar de tecnologia robótica já é um grande privilégio, mas participar desse evento de comemoração de 70 anos ainda é uma honra maior e espero que vocês possam curtir esse momento com a gente. E só para lembrar que o objetivo do Stratneron é nos tornar unidos, permitir nossa interação. Então, fiquem super à vontade para participar do nosso chat. Utilizem a hashtag antes das frases para enviar perguntas para a gente e fiquem à vontade para interagir. Então, eu acho que todo mundo sabe que a Stratner está aqui essa semana comemorando os 70 anos da empresa, E eu acho muito difícil a gente falar de evolução da saúde e tecnologia da saúde sem falar um pouco do caminho da Stratner, Porque são caminhadas que foram feitas de forma paralela. Então, a nossa promessa é transformar hoje o futuro da saúde. Então, antes da gente começar a falar de futuro, antes da gente começar a falar de tecnologia, antes de começar a falar do que tem por vir, vamos falar um pouquinho do que já passou. Então, a Stratner, ela é uma empresa familiar que foi fundada na década de 50, que é uma década chamada de anos dourados exatamente pelas grandes revoluções tecnológicas que aconteceram. A maior parte dessas revoluções tecnológicas tiveram um grande impacto social e principalmente na parte de comunicação. Então, era onde se usava muito rádio para fazer toda a divulgação e toda a comunicação do que estava acontecendo no mundo. E logo chegou também a TV, que causou um grande impacto, uma grande revolução nesse sentido. E pensando nesse progresso tecnológico que ocorreu nos anos dourados, também ocorreu isso na área da saúde. O desenvolvimento de diversos equipamentos, como a fonte de luz fria e as óticas de Hopkins, que são utilizadas até hoje na laparoscopia,
permitiram a ampliação dos cuidados minimamente invasivos. E a Stratner, como pioneira, trouxe esses equipamentos e essas tecnologias para o nosso país, contribuindo para o desenvolvimento da medicina no Brasil. Em meados de 2000, a internet começa a se consolidar como veículo de comunicação em massa e também como armazenamento de informações. Na nossa realidade atual, os recursos como as redes sociais, as mensagens instantâneas e o comércio eletrônico mudaram totalmente a maneira como as pessoas se relacionam, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Então, a gente percebe que hoje em dia a gente tem uma grande democratização da informação, né? A gente tem muita facilidade de acesso às informações que estão aí disponíveis no mundo. E isso se reflete também na área da saúde. Então, hoje o paciente, ele tem como ir atrás de informações e de dados sobre a doença que ele tem como pesquisar opções de tratamento, ele tem como descobrir o que a gente tem de mais novo. Então, ele acaba se tornando protagonista também, junto com o médico, na decisão do caminho de tratamento que ele vai tomar. E dentro dessas opções de tratamento, a gente tem opções de alta tecnologia, né? E uma delas, por exemplo, é a cirurgia robótica, que é o que a gente veio falar para vocês hoje, que é uma modalidade cirúrgica que já está completamente difundida e aderida. A gente tem também a telemedicina, que é uma opção que acabou se tornando ainda mais utilizada nos últimos meses, em função de toda essa situação de distanciamento social que a gente tem passado. E nós temos também a realidade virtual, por exemplo, que é usada na saúde bastante na parte de aprendizado e de treinamento. Então, a Stratner, ela está ligada nessas inovações, ela está acompanhando essas inovações, e ela está procurando sempre trazer o que tem de mais novo na saúde para vocês. E pensando nesse contexto que a gente vive hoje, o que será que vai vir no futuro, né? O que acontece na era pós-digital? Então, a gente vê que toda essa inovação de técnicas, de tecnologia, elas trouxeram um grande avanço, mas elas trouxeram também um distanciamento das pessoas. Então, a gente vê que o contato ele está muito menos próximo, ele não é direto, é um contato que acontece por meio da tela. E assim a gente vê que as pessoas estão sentindo falta cada vez mais da humanização, do contato próximo. Então é isso que a gente espera que aconteça daqui para frente, que a humanização ela seja mais valorizada entre as pessoas. E isso, nas relações comerciais, a gente espera que se reflita em empresas que veem o seu cliente não só como uma necessidade a ser suprida, mas como uma pessoa que tem todo um contexto, que tem valores, que está inserido no meio social. E a gente espera também que essas pessoas valorizem as empresas que também se vejam num contexto. A gente espera que as empresas valorizadas sejam as empresas que se veem como um propósito, como uma empresa que está oferecendo um serviço, mas que também é um ator no meio social e ambiental e mundial que ela está inserida, e que haja uma valorização desse propósito. Essas mesmas tendências, elas são esperadas também na área da saúde. Então, as empresas de dispositivos médicos, elas passam o foco para o paciente, e aí se torna necessário não só entregar um produto de qualidade, mas também serviços e a inteligência de dados, de forma que o médico consiga oferecer para o paciente o melhor tratamento. E essas opções de tratamento, quando a gente pensa na cirurgia minimamente invasiva, elas ganham espaço porque elas reduzem o tempo de permanência do paciente no hospital e também aceleram a recuperação desse paciente. Esses resultados acabam também diminuindo os custos totais de assistência médica, que é o objetivo hoje dos administradores dos hospitais, sendo eles públicos ou privados. Então, como será o amanhã da saúde? Você já pensou na possibilidade da gente aproximar toda essa inovação tecnológica e ainda fazer isso de uma forma humanizada? Se vocês não pensaram, a gente já pensou. A Stratner e a Intuitive pensam todos os dias no amanhã da saúde, sempre buscando a melhor tecnologia para oferecer o melhor cuidado para o paciente.
E nessa nossa busca pelo melhor para o paciente, a gente acredita que a cirurgia minimamente invasiva oferece o melhor cuidado. E é por isso que a gente combina criatividade e tecnologia inteligente para desenvolver soluções, sempre com o objetivo de expandir o potencial de cura. E por que a gente acha que a cirurgia minimamente invasiva vai trazer melhores resultados para os pacientes? Porque são isso que as evidências mostram. Então, existem vários estudos que mostram que na cirurgia minimamente invasiva o paciente vai ter um menor trauma operatório. Por ter menor trauma na cirurgia, ele vai ter menos dor pós-operatório, ele vai ter uma recuperação melhor, ele vai se sentir melhor depois da cirurgia dele. Por consequência, ele vai ter menos tempo de internação, ele vai sair do hospital mais rápido, e isso é vantagem não só para o paciente, claro, mas também para o hospital. E vai ter uma recuperação mais rápida, ele vai estar voltando às atividades, à rotina dele, à vida dele, ainda mais cedo. E além de proporcionar esses melhores resultados para o paciente, as evidências também apontam que a cirurgia minimamente invasiva, ela pode reduzir os custos do cuidado médico. E pensando e considerando que a nossa população está cada vez maior e mais longeva, os administradores públicos, eles têm esse desafio de reduzir o custo da assistência médica, sempre procurando compras mais econômicas e clínicas, uma necessidade de equilibrar a inovação e o valor. Esse iceberg, ele representa bastante os custos dos cuidados médicos, e mais especificamente a cirurgia robótica. Então, na maioria das vezes, a gente consegue enxergar com maior facilidade os investimentos. Então, a gente consegue enxergar os custos com instrumentos e acessórios, com equipamentos e até mesmo o custo do tempo de sala. O que não é tão fácil de enxergar é toda essa base do iceberg. Então, toda a economia que está relacionada à implementação dessa tecnologia. Então, através dessa tecnologia, a gente consegue reduzir o tempo de internação, a admissão em UTI, as readmissões, as transfusões de sangue, as complicações, as conversões e também as infecções de sítio cirúrgico. Isso tudo acaba por reduzir o custo total desses cuidados médicos. Aqui a gente traz um pouquinho da evolução da cirurgia minimamente invasiva ao longo dos anos. Então, esse gráfico ele saiu de um estudo que foi avaliar exatamente essa questão. Ele é um reflexo de como estava a situação da cirurgia minimamente invasiva em 2008. Ali no azul mais escuro, a gente consegue ver a taxa de adesão da cirurgia minimamente invasiva robótica. E a gente vê que não era tão expressiva assim. Ela tinha um pouco mais de reflexo na prostatectomia, que foi o primeiro procedimento que teve maior adesão dos médicos na cirurgia robótica, mas não era muito expressiva nos outros procedimentos. Em azul claro, a gente vê a cirurgia convencional minimamente invasiva. Já estava ali, tendo seu espaço, já tinha uma taxa de adesão um pouco maior, mas em cinza a gente vê a cirurgia aberta, que acabava tendo a maior taxa de adesão entre os procedimentos para a grande maioria das especialidades. Quando a gente compara o gráfico que a Heloísa mostrou de 2008 com a realidade de 2017, a gente percebe que a cirurgia robótica, que é identificada na cor azul mais escura, ela cresceu bastante ao longo dos anos, enquanto a cirurgia minimamente invasiva convencional acabou tendo seu crescimento inibido, provavelmente devido às próprias limitações dessa técnica. Então, a gente acredita que o desenvolvimento da cirurgia robótica, com o lançamento das novas plataformas e das novas tecnologias, auxilia na adoção dessa cirurgia minimamente invasiva, pelas diversas especialidades. Não é difícil lembrar que há um ser humano do outro lado dos nossos produtos procurando ajuda em um tempo de necessidade. Essa é uma frase do CEO da Intuitive, e a gente acredita que representa bem o nosso propósito. Em tudo que a gente faz, o nosso foco é sempre aquele que vai receber os cuidados através da tecnologia que a gente oferece. Então, o nosso foco é sempre o paciente. A gente entende que existe muitas variações entre os pacientes. Cada pessoa é de um jeito, é de um formato, tem algum problema e vai precisar de um tratamento específico para ele. Então, a gente busca oferecer uma tecnologia que possa suprir a necessidade de todos esses tipos de pacientes e de todos os procedimentos. A gente oferece acessibilidade.
E de forma a oferecer essa melhor solução, nós trabalhamos sempre próximos a vocês. Então, são mais de 25 anos inovando juntos em abordagens para cirurgia minimamente invasiva. E a gente sempre busca as melhores soluções para o paciente com base nas experiências dos cirurgiões. São 4 gerações de sistemas da Vinci que foram desenvolvidos baseados no feedback de quem mais entende dos nossos produtos, que são os cirurgiões. Além deles, a gente contou também com uma equipe da Intuitive de profissionais de excelência que tocaram estudos de impacto de fator humano para chegar nos resultados que a gente tem hoje. Mas quais são esses resultados que a gente tem hoje? Qual é a tecnologia que a gente tem hoje? Então, aqui a gente vai mostrar aonde que a tecnologia da Vinci começou e aonde que a tecnologia da Vinci está hoje. São mais de 20 anos de compromisso no desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva. Em 99, a gente teve o lançamento da primeira geração de sistemas, que foi da Vinci Standard. Ele foi elaborado com base em 3 pilares. Um deles é a visão 3D, ou seja, o cirurgião podia, olhando no console, ter uma visão de câmera que possibilitava ele ter uma visão igual a que ele tinha na cirurgia aberta, com boa definição, com sensação de profundidade. Ele tinha também a oportunidade de trabalhar com uma movimentação intuitiva, que é o segundo pilar que a Intuitive desenvolveu para esse sistema. A movimentação intuitiva nada mais é dizer que ele pode mexer os pulsos e a mão dele da forma que ele está acostumado a mexer no console do cirurgião, e esses movimentos vão ser traduzidos no robô de forma fiel e em tempo real para ele poder operar por meio do robô. O terceiro pilar que a gente tem é a instrumentação EndoWrist, que são instrumentais com uma articulação de pulso, que permite que sejam feitos movimentos com uma amplitude ainda maior do que a mão humana. Então, é uma possibilidade de mobilidade que nunca antes foi vista na cirurgia minimamente invasiva. E juntando essas 3 capacidades que o sistema robótico tem, o cirurgião conseguiu, pela primeira vez, mimetizar o que ele fazia na cirurgia aberta na cirurgia robótica. E foi assim que a gente começou a ter uma adesão maior dos urologistas na prostatectomia. Em 2006, ocorreu o lançamento da segunda geração, com o sistema da Vinci S, que teve melhoria na qualidade de imagem, que começou a ser de alta definição. Mas a principal evolução do sistema, na verdade, foi no acesso anatômico, com o alcance dos quadrantes opostos, o que permitiu a expansão do uso da tecnologia e determinou a adoção por outras especialidades, como, por exemplo, a ginecologia. O sistema da Vinci S também contava com essa tecnologia de instrumentais EndoWrist que a Heloise falou, com articulação que permite movimentos além da natureza de movimento das mãos humanas. E aí, em 2009, a gente teve o desenvolvimento da terceira geração, que foi o da Vinci SI, que a gente tem, inclusive, até hoje sendo usado aqui no Brasil. E ele veio com a proposta de ser uma plataforma aberta, porque uma das limitações do sistema anterior era exatamente o fato de que não era possível incorporar novas tecnologias que fossem desenvolvidas depois. E isso era uma necessidade que foi percebida. Então, com o da Vinci SI, a gente começou a ter soluções de produtos integradas. Um exemplo dessas soluções integradas é o uso do console duplo. Ou seja, pode fazer uma cirurgia com 2 consoles, um cirurgião em cada console. E isso acaba sendo muito beneficial para os cirurgiões que estão aprendendo a técnica, que estão contando com a ajuda de um proctor, um cirurgião um pouco mais experiente, que vai poder auxiliar ele nos primeiros procedimentos. A gente tem também a simulação integrada, que é um exercício de simulação em realidade virtual, que pode ser feito no próprio console do cirurgião também para treinar habilidades robóticas. A gente teve também o início do uso da fluorescência Firefly, que é uma ferramenta que traz muito mais segurança para os procedimentos, e o uso de instrumentais avançados com uma tecnologia mais desenvolvida, que acabou agregando ainda mais valor para toda a tecnologia. Em 2014, o sistema da Vinci Xi introduziu no mercado a nova tecnologia da 4ª geração e forneceu para os usuários 2 principais benefícios. O primeiro grande benefício é fornecer uma plataforma cirúrgica que foi desenvolvida para cirurgia geral e que permite acesso a múltiplos quadrantes,
maior facilidade de uso, visão aprimorada e um portfólio expandido de instrumentos, com a possibilidade de integração também da mesa cirúrgica, tornando-se assim uma opção minimamente invasiva para a grande maioria dos procedimentos. Uma vez que essa adoção da cirurgia da Vinci começa a crescer, os hospitais começam a necessitar mais de um sistema, de forma a permitir o acesso às plataformas pelo crescente número de especialidades. E assim a gente consegue evidenciar o segundo grande benefício da quarta geração, que é a possibilidade de oferecer múltiplas configurações de sistema, atendendo às diferentes necessidades clínicas e também às necessidades econômicas de cada hospital. A quarta geração da Vinci fornece para o hospital uma solução integrada de produtos, e que a gente vai ver a seguir. Então, quando a gente fala de quarta geração, é aí que a gente tem a grande solução integrada de produtos. A gente tem a opção, por exemplo, de fazer uma configuração intercambiável e modular dos sistemas. Mas como que isso acontece? Para a gente poder fazer uma cirurgia com sistema robótico, a gente tem o console do cirurgião, o carro de visão e o carro do paciente. E com os produtos de quarta geração, o que a gente pode fazer é mudar o nosso sistema e fazer um upgrade, alterando só o carro do paciente. Então, a gente não precisa comprar todo o sistema de novo. A gente pode usar, por exemplo, o console do cirurgião e o carro de visão com o carro do paciente da 20XI, ou adquirir o da 20X e usar com o mesmo carro de visão e mesmo console do cirurgião. E isso é possível fazer, tanto para o XI, quanto para o X, quanto para o da 20 SP, que está por vir. A gente tem também uma tecnologia de integração para treinamento, que são os softwares e simuladores. E a quarta geração da Vinci também oferece acesso à mais alta tecnologia. E a gente vai ver com mais detalhes essas tecnologias no decorrer desse webinar. Os recursos disponíveis envolvem energia avançada, grampeamento, a integração com a mesa cirúrgica, a tecnologia Firefly de imagem guiada por fluorescência, a tecnologia Single Site para acesso único, a simulação e a análise de dados. Ou seja, a gente tem uma tecnologia que já foi usada muitas vezes ao longo dos anos e já teve sua comprovação estabelecida. A gente tem 4 gerações de sistemas que foram evoluídos ao longo de mais de 2 décadas de aprendizado. É impressionante pensar que a cada 36 segundos, um cirurgião inicia um procedimento da Vinci em algum lugar do mundo. São mais de 7 milhões que foram realizados, procedimentos que foram realizados ao redor do mundo. E 45 mil, mais de 45 mil, só aqui no Brasil. E com base em toda essa experiência, já foram realizadas mais de 21 mil publicações científicas sobre a tecnologia da Vinci. Com toda essa informação, com todos esses números que são impressionantes, a gente ainda se pergunta, como podemos ir além? Como a gente pode trazer uma abordagem que seja ainda mais integrada e ainda mais completa para a cirurgia minimamente invasiva? Essa abordagem integrada é o que a gente conhece como o ecossistema da Vinci, e é o que a gente vai falar a respeito na sequência. Então, a ideia é reduzir a variabilidade dos resultados nas cirurgias, o que é o desafio seu e o nosso desafio também. E, para isso, a gente busca constantemente reduzir as variações clínicas, tornar o centro cirúrgico mais integrado e possibilitar o cuidado contínuo coordenado. Porque a gente sabe que a prioridade do hospital é sempre garantir um atendimento de qualidade, com redução de custos e permitindo a melhor experiência para o paciente e também para a equipe médica. Pensando nisso, todos nesses objetivos que vocês têm e que é o nosso objetivo também, a gente entende que reduzir a variabilidade vai levar a esses melhores resultados. E uma forma de reduzir a variabilidade é oferecer essas soluções que são integradas desde o início da cirurgia, desde antes, na parte do preparo, todo o suporte e as ferramentas que a gente fornece durante a cirurgia, e ainda todas as análises de dados e insights que são gerados após a cirurgia. A gente entende que toda essa tecnologia ela é muito benéfica, desde que a gente tenha a compreensão humana, a mente humana por trás, para saber como usar
toda essa tecnologia, todos esses dados. Além disso, combinando a compreensão humana, os sistemas e instrumentos inteligentes que a gente oferece e os insights digitais que são possíveis com todo o nosso software, a gente entende que está gerando o que se chama de cirurgia inteligente. E cirurgia inteligente é o que a gente vê para a nossa saúde no amanhã. O ecossistema da Vinci, ele consiste em uma solução integrada de ferramentas e de ações que, em conjunto, tornam o universo da cirurgia robótica sustentável e atende às necessidades de todos os envolvidos. A gente tem análise avançada, que nada mais é do que um software avançado que vai pegar esses dados que são disponíveis durante os procedimentos, transformar em informações claras, da onde é possível tirar insights que vão auxiliar a padronização dos programas robóticos e, assim, trazer maior eficiência e melhoria da qualidade. O treinamento continuado também faz parte do ecossistema da Vinci e envolve diversas plataformas de aprendizado e formatos de ensino, abrangendo desde a simulação, que permite o desenvolvimento de habilidades básicas na técnica robótica, e também treinamentos avançados para aperfeiçoamento da técnica de cada cirurgião. A gente oferece também a solução integrada de produtos, que são produtos desenvolvidos para trazer maior reprodutibilidade entre as especialidades, usando as ferramentas e interfaces em comum. Essa integração inteligente e o fornecimento de dados pelo sistema, eles permitem mensurar o valor dessa quarta geração da Vinci. Então, esses recursos eles fornecem maior segurança no procedimento, e um exemplo disso é o Firefly, que é uma tecnologia de imagem por fluorescência que auxilia na identificação de referências anatômicas. Outro exemplo é a tecnologia SmartFire do grampeador Sureform, que permite a análise de múltiplas variáveis, de forma a definir a compressão adequada e se a carga utilizada é a ideal. Além disso, o nosso sistema permite que sejam usados exames de imagens no console do cirurgião, ou seja, enquanto o cirurgião está operando, ele tem a opção de estar visualizando não só o campo cirúrgico, mas também os exames de imagem feitos pelo paciente, o que vai oferecer para ele maiores recursos e maior segurança na hora do procedimento. Esses recursos incorporados pela quarta geração também fornecem maior precisão no procedimento cirúrgico. Um exemplo disso é a tecnologia incorporada no Vessel Sealer, que permite baixa dispersão térmica e fornece uma coagulação e um selamento mais precisos. O controle do grampeador Sureform também, através do console do cirurgião, permite que as mandíbulas se mantenham praticamente imóveis durante o disparo, fornecendo uma linha de grampo e uma linha de corte mais precisas. Além disso, a gente tem também toda a tecnologia de simuladores, que vão oferecer um aprendizado mais direcionado, pelo fato delas oferecerem dados de análise da performance do cirurgião e o cirurgião conseguir identificar os pontos que ele precisa melhorar. E os dados gerados pelo sistema permitem a análise de performance durante o procedimento e geram indicadores, também evidenciam os pontos de melhoria na técnica, resultando em conhecimento e aprimoramento, assim fornecendo o melhor resultado para o paciente. Suporte e análise é o primeiro pilar do ecossistema da Vinci. Os sistemas fornecem dados avançados que permitem a compreensão, a análise e o suporte, de forma a otimizar os programas robóticos. E vamos entender melhor como isso funciona. Os dados avançados que a Intuitive disponibiliza, eles são feitos para melhorar a sua performance. Mas como que isso acontece? O sistema, ele traduz as ações do cirurgião em dados. Esses dados são coletados num software onde é possível fazer análises. Então, a partir dessas análises, o programa robótico, o hospital, ele consegue tirar ideias e direcionar ações para otimizar a eficiência do seu programa. Essa análise integrada dos dados permite identificação de problemas e permite resolvê-los de forma rápida ou até mesmo antecipá-los, prevenindo que aconteça, otimizando assim o uso do sistema. E, além disso, a gente oferece todo o suporte técnico e clínico às equipes, sempre que for necessário, de acordo com a necessidade de cada um. E
quando a gente fala de conectividade e softwares avançados, a gente está falando de diversos tipos de análise que a gente pode fazer. Uma dessas análises são as análises de procedimentos. Então, o sistema ele vai te dar diversas informações sobre os procedimentos realizados, como tempo de duração, tempo que o paciente ficou internado, quais os procedimentos mais realizados, entre diversos outros, e a partir daí vai gerar estatísticas que vão ajudar o andamento do programa robótico. É possível fazer também análises de instrumentos, onde o sistema vai identificar quais são os instrumentos que são mais usados e usados em mais especialidades, e com esses dados o hospital consegue direcionar melhor a sua compra e usar melhor os seus recursos. Outra possibilidade é a análise dos dados de utilização do sistema e do tempo de sala, que permitem identificar os pontos de melhoria no processo e otimizar a utilização do sistema. A análise dos dados de reprocessamento de instrumentos e de serviços também permite identificação de pontos de melhoria nesses processos e permite controle do processo de manutenção, otimização de reprocessamento de instrumentais, entre outros pontos. Um dos pilares que também é foco da Intuitive é o treinamento e a educação continuada de todos os cirurgiões e das suas equipes. A gente entende que para desenvolver as habilidades robóticas é necessário muita dedicação. E o nosso compromisso é oferecer diversas plataformas de treinamento e diversos formatos de treinamento para que essas habilidades possam ser desenvolvidas de forma consistente e próxima com a tecnologia também. Dessa forma, a gente tem um protocolo de treinamento que foi desenvolvido pela Intuitive em conjunto com os melhores cirurgiões dos Estados Unidos. Esse protocolo ele foi sendo aprimorado e melhorado ao longo dos anos, a partir do feedback desses cirurgiões que estavam envolvidos com a tecnologia, e a ideia é que as habilidades necessárias sejam construídas desde o início, da primeira base delas, de uma forma completa e consolidada. Esses protocolos de treinamento da Intuitive envolvem treinadores especializados em treinamentos práticos em laboratório, treinamentos com cirurgiões, entre cirurgiões, o que a gente chama de treinamento peer-to-peer, os projetos de residência e fellowship que permitem certificação em cirurgia robótica, e também os cursos de primeiros assistentes e coordenadores de programa robótico. Todos esses protocolos de treinamento envolvem diferentes plataformas de aprendizado e também diferentes formatos de ensino. E alguns exemplos desses são a possibilidade do uso do console duplo para interação entre os cirurgiões e ensino durante uma cirurgia robótica, e também o simulador Signal, que permite o desenvolvimento de habilidades num ambiente seguro. Quem tiver mais curiosidade, quiser saber mais sobre todo o processo de treinamento e como virar um cirurgião robótico, a gente vai ter uma palestra sobre isso na sexta-feira às 10h30. Falando um pouco de Signal, o Signal é o lançamento que a gente tem de software de simulação robótica. É uma ferramenta que foi desenvolvida para ser uma ferramenta all-inclusive para o desenvolvimento das habilidades e dos programas robóticos. Ela consiste num software de simulação robótica, um ambiente virtual, realista, que é utilizado no próprio console do cirurgião, e a partir dos diversos exercícios que existem na biblioteca, que é uma biblioteca super extensa, o cirurgião consegue ir treinando as habilidades que ele precisa desenvolver antes de estar em contato, de fato, com o paciente. Então, um dos pilares do Signal é o treinamento de habilidades. Então, são exercícios que são disponíveis para todos os níveis de aprendizado, onde o cirurgião vai conseguir trabalhar habilidades específicas, como, por exemplo, manejo de câmera, destreza com os instrumentais, qual a função de cada instrumental. Ele vai conseguir adquirir uma familiaridade com os controles, utilizando esses exercícios que podem ser organizados num protocolo pré-definido e personalizável para ele, ou para a especialidade dele, ou até para toda a equipe. O grande diferencial do simulador Signal é a possibilidade de simular procedimentos cirúrgicos no ambiente seguro. Então, através dessa plataforma, o cirurgião é capaz de realizar cirurgias simuladas, que podem ser em exercícios guiados, com passo a passo instruído pelo próprio simulador,
ou exercícios livres, em que o cirurgião utiliza a sua própria técnica. O Sinal também possui um link que permite o acesso remoto a currículos personalizados que podem ser disponibilizados para grupos pré-definidos de usuários. Esse link também permite acesso para dados de performance através de um dashboard online com métricas em tempo real e que podem ser acessados tanto pelo cirurgião quanto pelo administrador da conta. E eles podem ser acessados de qualquer computador e qualquer dispositivo smart. Outro pilar que é um grande compromisso da Intuitive é a inovação e a integração dos sistemas. Isso é disponibilizado sempre com a geração e desenvolvimento de novos sistemas integrados, de novos geradores de energia, de instrumentais diferenciados e recursos de portal único. Nosso compromisso é oferecer alta tecnologia para a sua saúde, porque o sistema robótico da Vinci é uma plataforma tecnológica desenvolvida para integrar o que tem de mais novo na tecnologia de saúde. Então, a gente tem novidades em instrumentais, a gente oferece tecnologia de fluorescência, que é o Firefly, a gente oferece tecnologia também de energia integrada com os nossos geradores e de simulação robótica, como a da Vinci Signal. Além disso, a gente também oferece tecnologias de portal único. Quando a gente fala dessas mais atuais tecnologias, a gente não pode deixar de falar no sistema da Vinci X, que é uma nova opção no portfólio dos sistemas cirúrgicos da 4ª geração. O sistema da Vinci X é um híbrido e um intermediário entre o sistema da Vinci SI e o sistema da Vinci XI. E ele traz os benefícios da cirurgia robótica para qualquer sala cirúrgica com um ótimo custo-benefício. Alguns benefícios que o sistema X oferece é uma orientação visual durante a preparação, que acaba fazendo com que o setup dele seja muito rápido. Essa orientação visual, ela é semelhante ao que a gente tem no XI, ela é feita também com um laser guiado, que vai ajudar no posicionamento do carrinho do paciente próximo à mesa cirúrgica. Ele vem também com os braços com design mais fino e delicado, os mesmos braços que a gente vê no XI, e esses braços mais finos, eles trazem diversas vantagens. Uma delas é o posicionamento linear dos portais, que vai fazer com que seja possível ter um alcance cirúrgico maior do que se tinha com o SI. E isso acontece porque a gente consegue movimentar os braços do robô ao redor do centro remoto de forma mais livre. Então, o alcance que os instrumentais vão ter já dentro da cavidade abdominal do paciente são muito maiores. Então, o acesso ao campo cirúrgico é maior. E, claro, ele é um sistema de 4ª geração, ele vai ter também acesso a todos os instrumentais de tecnologia avançada disponíveis. Ainda falando de tecnologia, a gente destaca aqui o Integrated Table Motion, que é um recurso disponível para o sistema da Vinci XI, e ele permite para a equipe de sala movimentar a mesa cirúrgica de maneira bastante dinâmica durante o procedimento, sem a necessidade de desacoplar o carro do paciente. Então, através dessa tecnologia, a mesa cirúrgica e os braços do carro do paciente se movem de maneira sincrônica. Esse recurso é de grande valia quando a gente pensa naqueles procedimentos com necessidade de acesso a múltiplos quadrantes e também nas cirurgias de pacientes com MC muito alto, em que o acesso e a exposição acabam sendo dificultados. Quando a gente fala de novidades de instrumentais, a gente tem o Vessel Sealer Extend. Ele é um instrumental que é um modelo novo de instrumento bipolar com energia avançada. Ele tem o design mais delicado do que o antecessor dele, que era o Vessel Sealer, ou seja, ele tem um perfil de mandíbula 30% mais fino, que vai facilitar muito o acesso a espaços pequenos. Ele é uma pinça multifuncional, com 4 funcionalidades. É possível dissecar, aprender, selar e cortar vasos. E ela também tem o eletrodo, vai até a ponta. Então, é mais fácil, facilita na realização da dissecção também. Como os nossos instrumentais, ele tem uma articulação muito boa de 60 graus, que oferece maior mobilidade e completa autonomia para o cirurgião nos momentos mais críticos. A gente entende que o Vessel Sealer Extend, ele traz mais segurança para o cirurgião, também por ter uma dispersão térmica baixa e um resfriamento mais rápido.
além de trazer maior praticidade, porque vai diminuir as trocas de instrumentais durante o procedimento. O grande lançamento do Stretch Neuron na robótica é o grampeador Sureform, que é uma nova geração de grampeadores robóticos que proporcionam total autonomia do cirurgião. Esse instrumental tem articulação de 120 graus e a tecnologia SmartFire, que permite monitoramento da compressão antes e durante o grampeamento, realizando ajustes automáticos no momento do disparo. A nossa ideia aqui não é dar nenhum spoiler, por isso a gente só vai aproveitar para convidar vocês para o lançamento hoje, às 19 horas, do grampeador Sureform. E aí vocês vão ter mais informações a respeito desse instrumental. Lembrando que a gente vai contar com a participação de grandes nomes da cirurgia, como o Dr. Alexander Morrell, o Dr. Ricardo Terra e o Dr. Sérgio Araújo. Então participem com a gente. Participem com a gente do lançamento hoje às 19, aqui no Stretch Neuron. Apesar da gente já ter toda essa tecnologia disponível e com acesso para vocês hoje, a gente entende que o nosso amanhã exige que a gente vá ainda mais além do que isso. E são essas as tecnologias e as novidades que a gente tem por vir. Falando de instrumentais avançados, a gente tem para trazer para vocês o Force Bipolar. É uma pinça com uma tecnologia que mistura a tecnologia da Prograsp com a bipolar fenestrada. E a grande novidade é que ela traz uma tecnologia chamada tecnologia Dual Grip. Com essa tecnologia, é possível alterar a força de apreensão da pinça durante o uso, ou seja, não vou precisar trocar de pinça durante o procedimento, porque eu consigo alterar a força que ela vai segurar nos tecidos. Além disso, ela traz também 2 modos de energia, o modo padrão e o modo forte. Ainda falando de instrumentais avançados, a gente não pode deixar de falar do SyncroSeal. O SyncroSeal é um instrumento bipolar avançado que permite, através de um único comando no pedal, selar e cortar vasos de até 5 milímetros. É um instrumento super rápido, que pode selar em até 2 segundos o vaso. Ele possui mandíbulas finas e curvadas, que facilitam a dissecção. Tem uma superfície de selamento que se estende até o ápice das mandíbulas, e também espaçadores de cerâmica, que facilitam a apreensão do tecido. Dessa forma, a pinça se torna bastante multifuncional. A gente tem também uma novidade chegando, que é o Sensitive Firefly. O Firefly é a fluorescência que vocês já conhecem, que a gente já tem disponível, e agora a gente tem um modo que é mais sensível, onde a sensibilidade da fluorescência é maior. É um modo de utilização que vai estar disponível também no novo endoscópio, que chama Endoscope Plus, e aqui no vídeo vocês conseguem visualizar bem como que ele funciona. Para a gente conseguir usar a fluorescência na cirurgia robótica, a gente precisa injetar um corante na circulação sanguínea do paciente, que chama endocianina verde. Então, esse corante ele vai se ligar às albuminas do paciente e vai ser carregado por todo o sistema vascular. Por ele estar sendo uma fluorescência que está presente na circulação sanguínea, a gente consegue identificar melhor vasos e estruturas anatômicas em tempo real,
e consegue ter uma visualização melhor também da perfusão tecidual. E essas características trazem maior segurança para a gente no corte e na anastomosi. E a gente vê que agrega muito valor, por exemplo, em anastomosis intestinais, onde a gente não pode ter risco de que ocorra um vazamento. E também na ressecção de tumores, porque conseguindo visualizar a perfusão tecidual, o cirurgião consegue ter maior segurança na definição das margens que ele vai deixar para a retirada do tumor. Outro futuro lançamento da Intuitive é o Iris, que é um sistema de visualização da anatomia e que permite ao cirurgião aproximar o planejamento cirúrgico e a sala de operações. Então, utilizando imagens diagnósticas de tomografia computadorizada, é possível gerar um modelo 3D da anatomia desse paciente. Durante o procedimento, o cirurgião consegue acesso a esse modelo 3D através do console do cirurgião. E ele também tem acesso a esse modelo antecipadamente pelo dispositivo Smart. E falando de novidades para sistema robótico, a gente muito em breve terá o DaVinci SP, que é um sistema de portal único. Ele permite que seja feito um acesso mais profundo, chegando até 24 centímetros, e sem perder os benefícios que a gente já conhece, de visão 3D de alta definição, a precisão dos instrumentais que a gente já conhece também, e o controle e autonomias que a gente sabe que é necessário para o cirurgião durante o procedimento. Então, o acesso ele vai ser feito por meio de cânulas de 2,5 cm, onde a gente pode colocar até 3 instrumentais e um endoscópio, que são completamente articulados. E uma novidade que ele traz também é a possibilidade de fazer mais de 360 graus de rotação pelo boom, e conseguir rotacionar os instrumentais dentro da cânula a mais de 360 graus. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o Ion, que é um sistema robótico endoluminal para biópsia pulmonar periférica minimamente invasiva. Esse sistema tem um catéter ultra fino, de 3,5 milímetros, que tem um canal de trabalho de 2 milímetros, e que navega sem dificuldades pelas vias aéreas, alcançando todos os 18 segmentos do pulmão. Ele possui uma probe de visão periférica, que permite a visão direta durante a navegação. E ao alcançar o nódulo, o catéter se fixa, de forma a fornecer estabilidade e permitir a biópsia. Então, esse é o amanhã da nossa saúde. A nossa busca é contínua por encontrar soluções que sejam ainda mais minimamente invasivas para os nossos pacientes e que tragam melhores cuidados para eles. E agora que a gente mostrou para vocês qual que é as nossas novidades, o que a gente tem para chegar aí nos próximos meses e anos, a gente quer convidar vocês também para compartilhar um pouco da nossa visão de cirurgia do futuro. In the 20th century, global life expectancy more than doubled. In the future, Intuitive's focus won't only be on extending how long we live, but also on extending how well we live. DaVinci is ready. In the meantime, here's Dr. Singh. Good to see you again. If your biopsy is malignant, we'll take you straight to surgery. Lung adenocarcinoma, confirmed. Confirming, Jack-Su's nodule is malignant. OR number 9 is being prepped. I'd like 3 additions to my case cart: the fluorescence scope, imaging agents, and the microstapler. Confirmed.
Initiate timeout. The patient is Jack Sue, who is having a right upper robotic assisted segmentectomy. Everyone ready? Project thoracic visualization. Dr. Singh has completed the segmentectomy on Jack Sue. Thank you, everyone. Great job. It is my pleasure to introduce Dr. Amara Singh. Thanks to Paul for having me speak. Any questions? The future is intelligent. The future is intuitive. Excelente apresentação, meninas. Muito, muito bom. Eu acho que não tem como não parabenizar vocês por essa excelente apresentação. Foi realmente muito, muito legal. E a gente, né, conseguir acompanhar e ver essa parceria que tem de inovação contínua para o melhor tratamento, né, de cada patologia entre a Stratner e a Intuitive, isso fica muito claro para todos nós que conseguimos acompanhar. E a gente tem algumas perguntas, né, que surgiram no nosso chat, então eu acho que muito se fala sobre acesso, sobre democratização, né, e hoje vocês sabem falar para a gente quantos sistemas a gente já tem no Brasil instalados? Posso responder? Pode, claro. Então, a gente fechou 2019 com 74 sistemas instalados no Brasil. Então, eu acho que fica bem claro que é uma tecnologia que está disponível no país inteiro, né, de ponta a ponta. Sim, com certeza. E quando a gente pensa, né, quando foram instalados os primeiros sistemas, né, que foram em 2008, então hoje a gente já tem aí 12 anos, né, de programas robóticos instalados no Brasil. Obviamente que a gente vê uma crescente muito grande nos últimos anos, cada vez mais chegando nos estados mais distantes. E algo muito interessante também é que desses 75 sistemas, né, Lô, se eu não me engano, 7 deles já em hospitais públicos, né? Então, a gente começa a também ter esse acesso aos pacientes do hospital público, de toda essa inovação, dessa tecnologia. Vocês comentaram muito sobre integração de dados, né, de sistemas de imagem, de novos sistemas. O que vocês acreditam, né? Eu acho que vou passar essa pergunta para a Thaisa, que seja o maior benefício de toda essa integração na visão de paciente e de cirurgião, né? De médico, dos hospitais. Eu acho que, como a gente falou, o principal é o conhecimento, né? Então, com esses dados é possível apontar os pontos de melhoria e melhorar o processo. Então, sempre definir o melhor processo para aquele paciente, né? Especificar o tratamento. Eu acho que a gente garante não só um andamento correto e mais eficiente da cirurgia, mas também de todo o andamento do centro cirúrgico. Então, a gente acaba conseguindo
atender mais pessoas. E eu acho que todos esses dados que a gente tem de métricas que mostram o trabalho do cirurgião também fazem com que ele acabe tendo a possibilidade de aprimorar o serviço dele e todas as habilidades que ele tem até o detalhe, sabe? Então, os nossos cirurgiões, eles acabam tendo uma técnica muito, muito fina, e isso vai beneficiar todos os pacientes deles, né? Que eu acho interessante... Também... Pode falar. Acho que também auxilia muito na tomada de decisões, né? Então, é isso que a gente espera cada vez mais é o que chama da cirurgia inteligente. Então, cada vez mais esses dados, eles vão fornecer informações para o cirurgião tomar a melhor decisão, né, no momento do procedimento. Eu concordo muito com vocês, e eu também vejo um outro ponto que vocês mostraram sobre o novo simulador, o Sinal, que é a fase de treinamento, né? A fase de desenvolvimento do cirurgião, e que ele também consegue começar a avaliar o seu desempenho através de dados, né? Então, desde o início da sua jornada na cirurgia robótica, ele consegue ter uma evolução baseada em dados para o seu melhor desempenho, e depois ele começa a ter acesso a sistemas que também mostram esses dados de como evoluir em cada etapa da cirurgia, mas que também integra aí todos os dados, né, do paciente, dessa evolução para um melhor tratamento. Então, realmente, eu acho que a gente já vive o futuro, né, a gente já vive essa evolução, e com as novidades que estão por vir, né, com todo esse portfólio, né, de inovação que a gente tem muito próximo de lançamento, com certeza vai agregar bastante. Eu acho que a gente consegue... Eu acho que a gente consegue oferecer tanto um tratamento personalizado de desenvolvimento para os cirurgiões, quanto um tratamento muito personalizado para o paciente, né? E eu acho que isso que é o diferencial da saúde no futuro. Com certeza. A gente está encerrando super no horário, super pontuais. Eu quero agradecer mais uma vez a apresentação de vocês, foi excelente. Obrigada por compartilhar tantos conteúdos, né, que são muito bacanas. Eu acho que deixa a gente muito entusiasta, não só do futuro, mas para o agora também. Eu convido a todos que estão nos assistindo para nos acompanhar hoje, às 19 horas, no lançamento do novo grampeador Sureform. E todos aqueles que tiverem ainda dúvidas sobre programas robóticos, como implementar. Amanhã nós temos uma sessão sobre como implementar um programa robótico de sucesso. E se você também gostaria de saber mais sobre uma negociação, sobre uma proposta, todos os nossos executivos eles estão disponíveis, então vocês conseguem agendar reuniões em tempo real aqui na nossa plataforma Stratineron. Tá bom? Heloísa e Thaisa, muito obrigada. Foi uma excelente sessão. Obrigada pela oportunidade. Pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam também.